Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos orar mais uma vez. Deus, eu dependo do Senhor para pregar a tua palavra, Deus. Na minha fragilidade, na minha incompetência, Deus, ajuda-me a expor a tua palavra, em nome de Jesus. Pois bem, meus amados, não é fácil pregar o Evangelho. E nós encontramos muita oposição. E é como eu disse, talvez hoje tenha sido o dia que eu mais encontrei a opressão no meu ministério pastoral. Ponto de me cansar. Vamos caminhar na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar então sobre duas pessoas. A primeira é Jesus Cristo. E a segunda é o diabo. Hoje eu falarei sobre os dois. Talvez seja os dois mais esquecidos de ser pregado, de fato, como eles são das Escrituras nos nossos dias. Jesus e Satanás. Houve-se muita folclore em torno dos dois, houve-se muita brincadeira em torno dos dois, mas não se entende de fato quem são os dois. E antes de pensarmos nisso, eu quero começar com uma história aqui. Uma vez, nesse período da Páscoa, um homem perguntou a um pastor já experiente: como vocês podem chamar a sexta-feira da morte de Jesus Cristo de sexta-feira boa? Eu não vejo nada de bom ele ter morrido na cruz. Não vejo nada de bom. Ele morreu. Como é que vocês se alegram na morte? Como é que vocês podem ser felizes na morte do outro? A grande pergunta é: o que significa a morte de Jesus Cristo? Ela de fato deve nos deixar felizes? Por quê? O que ele venceu ao morrer na cruz? O que significa aquela morte na cruz? Essas perguntas serão respondidas hoje, através desse texto que nós iremos meditar. O ano passado eu comecei a exposição desse texto e eu já preguei outros 3 sermões, e esse é o quarto nesse texto, apenas nesse versículo. E a pergunta, para nós entendermos esse texto, esse versículo aqui, o versículo 14, é fazer a seguinte pergunta: por que Paulo escreveu essa carta? Qual a importância de compreendermos a mensagem que ele nos transmite aqui? Paulo escreve essa carta, irmãos, para combater os falsos ensinos dos pseudo-apóstolos que estavam ensinando a igreja dos Gálatas. Ele escreve essa carta para mostrar que os Gálatas se tornaram frágeis, se mostram frágeis, ao darem ouvidos a falsos ensinos de homens que se dizem homens de Deus. Paulo escreve essa carta para mostrar o quão frágil era a credulidade sem crítica dos Gálatas. Por isso que eles acreditavam em tudo. Queridos, não é diferente nos nossos dias. Não é diferente. A igreja evangélica, ela vive uma crendice que qualquer um que bota um terno, uma gravata e assume um púlpito, ele é pastor e é homem de Deus.
e fala um monte de asneira, que instrumento do capeta, para conduzir o povo com ele. E talvez seja esse o motivo por eu ter sido tão atacado hoje, porque eu iria dizer isso. É por isso que Paulo sofreu tanto, porque ele estava com a mensagem do Senhor nos seus lábios. E os inimigos do Senhor, ou o inimigo do Senhor, não queria que ele dissesse o que ele disse. Qual era o ensino desses falsos apóstolos? Eles diziam que deveria haver um retorno às cerimônias do Antigo Testamento, ou seja, era indispensável o culto e a vida pseudo-cristã nas cerimônias ritualísticas do Antigo Testamento. Tem alguma coisa diferente dos nossos dias? Você já viu o neguinho arrastando uma arca nas costas para dentro de uma igreja cristã nos nossos dias? Eu já vi até cordeiro no ombro de muita gente aí. Colocaram um cordeirinho e entraram no culto numa igreja lá em Manaus para fazer um sacrifício no altar. Não vou falar o nome do apóstolo, não. Quero reneterar não. Eu já disse o nome. É diferente dos nossos dias isso aqui? Como também não é diferente a apatia da igreja diante disso. A igreja dos Gálatas, que tinham sido evangelizados pelo apóstolo Paulo, estava apática e assimilando e aceitando esse tipo de coisa, enquanto que o verdadeiro cordeiro eles deixavam de lado. Mas era fácil retornar às crendices do judaísmo antigo e idólatra. O que esses falsos apóstolos alegavam? Eles promoviam suas reivindicações pessoais e fingiam ter sido comissionados pelos próprios apóstolos. A influência suja desses falsos apóstolos em meio aos Gálatas surgiu de uma falsa representação dos apóstolos e de uma mensagem mentirosa, com a alegação que foram autorizadas pelos próprios apóstolos daquele tempo. Não é muito diferente dos nossos apóstolos modernos. Não é muito diferente. Qual é a tática desses falsos apóstolos? O que eles usavam como tática? Eles usavam como tática atacar o chamado apóstolo, um verdadeiro apóstolo. E eu já citei em outras oportunidades que o pseudo-apóstolo dos nossos dias ainda vive. E como foi para a internet, eu faço questão de citar o nome do indivíduo, que é o fundador da Fonte da Vida, lá em Goiânia, César Augusto. Um dia de púlpito corrigiu o apóstolo Pedro. Falsos apóstolos têm a tendência de atacar os verdadeiros apóstolos. E esses aqui de Gálatas faziam a mesma coisa com o apóstolo Paulo. E por isso que eu estou fazendo questão de estar gravado, porque ele me prova que ele não corrigiu Pedro no púlpito. Falsos apóstolos fazem isso, mentirosos, enviados do diabo para conduzir a igreja do Senhor ao erro e tirar o foco do verdadeiro Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. O alvo deles era disseminar a mentira e desmoralizar o apóstolo Paulo. E Paulo luta o tempo todo com isso dentro de Gálatas. Leia a carta de Paulo aos Gálatas, meus amados. Paulo refuta esses homens com a inspiração do Espírito Santo de Deus, mostrando qual é o caminho real e sensato que a igreja do Senhor deveria tomar. Agora que nós então descobrimos a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu a epístola, ele organizou ela em dois viés, ou duas colunas. A primeira delas está nos capítulos 1 e 2. Paulo defende a sua autoridade. Se você voltar na sua Bíblia, você vai ver que os capítulos 1 e 2, Paulo gasta aqui intencionalmente para defender o seu ministério, defender a sua autoridade, o seu chamado como apóstolo. Olha o que Paulo começa
mesmo falando, Paulo apóstolo, não da parte de homens, como eram esses falsos apóstolos, nem por intermédio de homem algum. Ele usa aqui uma estrutura hebraica, um hebraísmo aqui para mostrar. Ele fala: eu fui chamado não por homens e nem por intermédio. Ele repete a mesma coisa, mas com outras palavras, para enfatizar que não foi homem que o chamou, mas foi Jesus Cristo, o Senhor. E ele gasta então os capítulos 1 e 2 mostrando o seu chamado, mostrando de onde é que ele foi vocacionado. Ele foi vocacionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Diz lá Atos capítulos 8 e 9. A segunda coluna dessa estrutura da carta é os capítulos 3 a 6, onde Paulo ataca as premissas do falso ensino disseminado pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos. Ele gasta todos esses 3 últimos capítulos mostrando o falso ensino, e nós então estamos estacionados no último capítulo, que é o capítulo 6. E a temática aí do capítulo 6 é: o verdadeiro cristão é vazio de orgulho pessoal e vaidade pessoal. O verdadeiro cristão é vazio de orgulho. Para que aqueles anéis, aquela grossura no dedo, como eu vejo hoje? Para que aquela pompa ridícula, que de cristianismo não tem nada? Desconhece um capítulo tão profundo que nos chama para a humildade, como o capítulo 6 de Gálatas. Coisa ridícula, essa pompa desses falsos mestres dos nossos dias, de andar com os anéis que dá torce-bola, porque puxa o pescoço para um lado, tanto peso que faz no braço, muda até o tom de voz para pregar, fala igual a franga longe do povo. A hora que chega dentro do povo: ô povo santo, para com isso, rapaz, seja humilde. Nós crentes somos despojados dessa vaidade medíocre e pecaminosa do mundo, irmãos. Leia esse capítulo. Leia esse capítulo. Versículo 1, Paulo corrige aqui com severidade o pecado do irmão e revela e mostra que esses falsos apóstolos fazem isso, mas com orgulho, para expor os outros. Versículo 2, Paulo corrige, ele mostra aqui que o pecado do outro deve ser corrigido com brandura. Esses homens faltam engolir um ao outro, como muitos crentes, por orgulho pessoal, faltam engolir um ao outro. Não tem amor, não tem carinho para corrigir o pecado do outro. Não existe graça. Versículo 3, ele lembra que nós não somos nada, não somos tão bons como pensamos. Versículo 4, ele fala: não se comparem um com o outro, avalie a sua própria vida. É aquela velha história de olhar para o outro e falar: sou melhor do que fulano, sou melhor do que Beltrano, minha igreja tem mais gente, a sua igreja tem pouca gente, a minha tem mais dinheiro, a sua tem pouco dinheiro, eu vou naquela lá porque tem mais festa. Sabe o que falta para o cristianismo no Brasil? Perseguição, sofrimento, luta para acabar com essa pouca vergonha que acontece nos nossos dias. Igrejas voltadas para si mesmas, sem o Evangelho de Jesus Cristo pregado no público. É isso que falta para a igreja brasileira: sofrimento, luta, perseguição, para a gente voltar ao verdadeiro Evangelho, simples, humilde, aos pés de Cristo, o Salvador. É disso que nós precisamos. Lembra quando Paulo chega diante do Senhor: Senhor, me ajuda, faz isso, faz aquilo. Deus fala para ele: a minha graça te basta. Vai Deus falar isso hoje para esses crentes mimados, conduzidos por esses pseudo-apóstolos? É isso, Senhor? Tão pouco assim? Só tua graça? Eu preciso de uma Ferrari, eu preciso de um carro bom.
cheia. Diante de tudo isso, irmãos, eu quero explicar então esse texto e pensar em mais uma temática dentro das 4 que eu já expliquei para os irmãos sobre a cruz. O que é o significado da cruz? A cruz de Cristo, irmãos, é o triunfo das nossas vidas cristãs. A cruz de Cristo é o nosso triunfo. Não sei onde eu ouvi, mas alguém falou para mim: nossa, mas igreja presbiteriana com cruz? Eu me alegro na cruz do meu Senhor. Para mim, você tem um símbolo que deve ser posto em toda igreja e nunca arrancado, chama-se cruz. Facilmente eu consigo me despir desses outros símbolos que é posto nas nossas igrejas, mas da cruz não. Porque eu tenho a convicção no meu coração, por causa da palavra, longe de mim esteja de gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor. É interessante explicar aqui até mesmo a palavra triunfo, né? Porque a gente às vezes talvez seja um pouco distante. O que é triunfo, pastor? Triunfo, irmãos, é aquele momento da glória dos soldados romanos, quando eles voltavam das suas vitórias. A palavra grega que mostra que quando os soldados voltavam na vitória, eles voltavam então e eram recebidos com louvores e gloriados pela cidade, e toda a glória repousava sobre eles, e isso resultava então em vitória, era sinal da vitória deles na batalha. Portanto, a cruz é a nossa glória, é o nosso triunfo. Paulo diz que nós somos libertos pela cruz, nós somos salvos pela cruz do nosso grande inimigo. Nela pode-se ver o real e plenamente a pessoa e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que a cruz é a maior glória que nós temos. Eu estou seguro de que o grande problema de nossas vidas cristãs é que a maioria de nós nunca vimos a grandeza, a extensão e a excelência da cruz de Cristo. Vou repetir para você entender essa frase. Eu estou seguro de que o grande problema das nossas vidas cristãs é que a maioria de nós nunca vimos a grandeza, a excelência, a glória e a extensão da cruz de Cristo. A cruz aqui nos mostra uma coisa muito importante. Ela nos mostra a vitória do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte e o maligno. E hoje eu vou me basear basicamente nessa ideia. A morte de Jesus venceu, lá naquela coisa, ele venceu a própria morte e o maligno. E isso nos trouxe vitória. Isso trouxe vitórias nas nossas vidas. Porque o grande inimigo, o maligno, Satanás, foi vencido por Jesus Cristo naquela cruz, meus amigos. Por que a igreja cultua se ele foi vencido? Quando eu digo cultua, é porque nós gastamos muito tempo focado nisso. Eu acredito que há 2 motivos para isso acontecer. Primeiro, falta de entendimento bíblico. Segundo, visão superficial da vida. Eu vou tratar esses 2 motivos hoje. Todos os nossos problemas, irmãos, são decorrentes de uma única coisa: o mundo ser do jeito que é. E como ele é a pergunta. É separado de Deus. Hoje eu vou tratar de um negócio muito interessante aqui com vocês nessa noite. Presta atenção. Paulo diz: eu me glorio na cruz, porque por meio dela o mundo foi crucificado para ele, e ele para o mundo. Ele diz isso aqui no versículo 14. Mas uma pergunta importante surge aqui: por que o mundo é da forma que é? Essa é uma pergunta acadêmica, ela é filosófica, mas ela é aplicada para dentro do contexto teológico, porque eu não consigo separar as duas coisas. E se os filósofos não conseguem respondê-la, se os sociólogos não conseguem respondê-la, se os antropólogos não conseguem
conseguem responder, se os historiadores não conseguem responder, se os médicos não conseguem responder, se os advogados não conseguem responder, a Bíblia responde por que o mundo é da forma que é. Existe a segunda pergunta: por que era para o mundo ser assim? Essa pergunta já traz essa outra. E essas duas perguntas são profundas. Uma das perguntas mais bem formuladas, mas a Bíblia responde elas. Pense comigo. Existem pessoas inteligentes que jamais compareceram a locais de culto como os nossos. Essas pessoas ficam em casa com seus jornais, revistas, artigos científicos, Facebooks, Twitters, Instagrams, leem livros, tudo isso para tentar resolver as questões do mundo. Estudam medicina, estudam direito, a engenharia, a história, a psicologia, a filosofia, a pedagogia. Eles estudam várias ciências para tentar resolver o problema da humanidade. É ou não é assim? Ou que tipo de acadêmico você é, os acadêmicos que estão aqui dentro, que você estuda para quê? Para ganhar dinheiro? Você vai ser o pior acadêmico possível e o mais infeliz na sua profissão. Já adianto isso para você. Todo acadêmico de respeito, ele tem que estudar, e ele estuda com o objetivo de tentar consertar ou corrigir a humanidade das suas doenças. Mas no meu entendimento, ao olhar as escrituras, essas pessoas, elas querem corrigir o problema do mundo, e não há nada de errado com isso. Contudo, eu posso desafirmar que elas olham e elas fazem a pergunta de forma errada, e elas partem das primícias erradas para tentar resolver esses problemas, porque agem de forma superficial, paliativa. Você quer ver um negócio? Desde que época que o homem tem problemas morais? Desde a queda. Você quer que eu vou citando os problemas morais aqui? Eu vou citar um por um, tem vários. Mas vamos lá. Caim, o que Caim fez? Matou o irmão. Problema moral. Certo? Estou certo ou estou errado? Pode falar, irmãos. Jacó tentou usurpar o lugar do irmão. Mentiroso. Problema moral. Moisés matou o irmão. Davi possuiu a esposa de outro. Problema moral. Desde que época a imoralidade existe? Desde a queda. Desde a queda de Adão. Aí você vira para mim e fala: poxa, pastor, mas de novo abriu outra CPI lá em Brasília. Passou de novo. A gente viu aí um problema sério no cenário mundial. O cara pegou e se explodiu lá, matou meio mundo de gente. Ou como eu citei hoje, entra um grupo armado dentro da universidade e mata 147 estudantes. Mas pastor, Hitler assassinou 6 milhões de judeus. Mas pastor, o regime comunista vem assassinando homens. Irmãos, cadê os nossos acadêmicos que existem desde tempos remotos? Eu não consegui resolver o problema. Será que eu estou errado com a Bíblia em dizer que estão atacando o problema de forma superficial, estão fazendo pergunta errada para a humanidade e estão fechando os olhos para o grande problema da humanidade chamado Satanás? Será que realmente o problema da humanidade é o meio do indivíduo e por isso ele se transforma nesse homem perverso que ele é, como já diz a sociologia? Será que de fato é o contexto em que esse indivíduo está inserido que o torna mal como ele é? Ou será que a nossa visão do assunto é que está equivocada e é superficial e negligente? Tudo
continua na mesma. Tudo continua na mesma. A resposta que nós queremos para as perguntas, por que o mundo é da forma que é, e por que era para o mundo ser assim, tem seu início. Assim, o mundo é do jeito que é. Eu estou formando a resposta agora. O mundo é do jeito que é, porque ele é dominado pelo diabo e suas forças e poderes. Eu te provo isso com a Bíblia. Quer ver? Vai para Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos ler a partir do 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio mudo, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele espera os demônios pelo poder de Beelzebul, a maioria dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E, sabendo ele, Jesus, o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, presta atenção nessa palavra de Jesus, quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Observa aqui então essa narrativa aqui. Jesus estava expelindo um demônio, a pessoa que era muda, e o cara começa, e quando ele expele, o cara então começa a falar. As multidões se admiram e falam: peraí, você está expulsando o demônio, é pelo diabo. Beelzebul, que é o diabo? É pelo poder do próprio diabo que você expulsa o diabo. Jesus então vai e constrói essa história para mostrar para eles: peraí, vocês estão falando que eu faço isso pelo maioral dos demônios, ou seja, pelo Satanás? É isso que estamos dizendo. Jesus então ensina, né? O Alexandre falou bem falado hoje, Jesus sempre traz ensinamento. Jesus então ensina que se ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o rei de Deus sobre todos os homens. E a seguir acrescenta, quando o valente, por isso que eu falei para você, presta atenção nos últimos versículos aí, versículos 21 a 23. Quando, porém, o valente bem armado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence e tira a armadura que confiava e divide os despojos. Observe que o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra o que ele está fazendo no mundo. O que Jesus vai fazer no mundo, irmãos? Vencer Satanás. O forte homem armado que guarda a casa aqui, ou seja, a vida neste mundo, que é um grande palácio, é dominado pelo guardião. Quem é o guardião do mundo? Nesse sentido, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem domina o mundo, irmãos? Quem controla os desejos maus dos homens? Quem incita as guerras? Quem dá apatia para a
É interessante assistir os programas científicos da BBC, né? Os pseudocientíficos, por exemplo. Uma vez eu fui assistir um para me ver qual que era a justificativa deles com relação à possessão demoníaca. E a conclusão deles é que possessão demoníaca acontece só em ambientes pobres. Coisa ridícula isso. Tolos, cegos, escravos do próprio entendimento, cegados pelo próprio diabo para não crerem que o diabo existe. Porque se você não crê que o diabo existe, logo você não precisa acreditar em Jesus como Filho de Deus e o seu libertador. Olha que artimanha, olha que astúcia. E quantos de nós vivem como se o diabo não existisse, não influenciasse, não nos assaltasse e não nos cegasse? Quantos de nós? E se você desacredita na existência dele, eu estou para dizer para você que você não crê na existência de Jesus Cristo. Quem é que conduz toda essa maldade, toda essa perversão? Vai me dizer que a Dilma, ela não tem poder, é só um fantoche? Você vai me dizer que é o Lula, o PT, são fantoches? E para mim o grande culpado de estar do jeito que está é nosso, é da igreja. A igreja é culpada porque ela é apática e ela acaba sendo instrumento do diabo. Porque o povo está aí padecendo, nós somos ignorantes. Desculpe-me estar sendo duro conosco mesmo, mas eu preciso, para que nós despertemos desse sono terrível que nós vivemos. Nós não estudamos, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos. Aqui vocês acham que nós estamos servindo a Deus? Duvido muito. Nós nos parecemos com Israel quando estava preso, escravizado, irmãos. Muitas vezes eu pastoreio, eu me sinto como aqueles profetas, Jeremias, aqueles homens que falavam e nada acontecia, o povo não saía de onde estava. Tem dias que eu peço para o meu Deus, me tira do ministério, eu não aguento ver esse povo apático diante de tanta podridão, de tanta astúcia do diabo, Senhor. Tira daqui. O povo não está entendendo. Irmãos, nós não podemos viver essa vida nossa que nós estamos vivendo de sai cedo, vai para casa, deita, dorme, levanta, trabalha, pega um saláriozinho medíocre e gasta no final do mês, não dá conta de pagar as contas, volta, continua a mesma coisa. Nós não podemos viver assim, meus amados. Nós não fomos chamados para viver assim. Nossa vida não se resume à nossa barriga. Nossa vida não se resume a essa apatia terrível. 80 anos nós vamos morrer e nada fizemos na nossa geração. Passamos aqui calados, entramos sem fazer nada e fomos para lugar nenhum. E o povo morrendo, sendo conduzido ao inferno, grandes multidões, porque nós não levamos em consideração que o diabo trabalha constantemente para segurar o povo onde ele está. Nós somos como bois, sem entendimento, num pasto, engordando e caminhando para o matadouro, e é só isso a nossa vida. Não é. Diz o Senhor Jesus, mas sobrevindo, porém, o mais valente. Quem é o mais valente aqui? É Ele. Nós servimos ao mais valente, mais poderoso ao que está em nós do que o que está no mundo. Sobrevindo o mais valente. Essa é a maneira que o Senhor Jesus descreve a si mesmo. Ele vence, tira a armadura do diabo. Jesus resgatará
erguer. Como igreja, nós não fomos chamados para ser bois, caminhando silenciosamente para a morte, como se nada nos interessasse. Desperta, igreja, desperta. Você não foi feito só para ganhar dinheiro, você não foi feito só para viver essa vidinha medíocre e miserável que você está vivendo. Deus te chamou para muito mais. Deus nos chamou para muito mais. Deus nos chamou para evangelizar essa cidade. Desperta desse sono, dessa apatia, dessa preguiça que nós vivemos espiritualmente. Deus nos chamou para proclamar a liberdade. Olha, hoje é Páscoa. Hoje é dia da liberdade do povo de Deus, de todos aqueles que vêm, creem no Senhor. Você deve aplicar isso na sua vida. Agora você entende? Você entende por que está tanta coisa ruim no nosso mundo? Está na hora de nós reconhecermos que existe alguém mais poderoso do que o homem, dominando e regendo a maldade nesse mundo. Está na hora da gente acordar disso. Não é somente o homem, não basta dizermos que o mal é a sociedade, sua cultura, e por isso nós precisamos ser socialistas ou capitalistas. Isso é muito simplista. Não basta sermos de esquerda ou de direita. Tem muita coisa mais envolvida por trás de tudo isso, irmãos. O mundo é hoje como sempre foi. Não, pastor, mas está pior. Pare. O mundo sempre foi como eles, do mesmo jeito, desde quando Adão caiu. A grande questão é que geração nós seremos. Nós seremos a geração de Israel que é escrava no Egito. Nós seremos a geração de Israel escrava na Babilônia. Ou nós seremos a igreja cristã que, mesmo perseguida no primeiro século, quanto mais gente morria, quanto mais sangue era derramado, mais a igreja vivia o Evangelho, mais a igreja pregava o Evangelho, mais as pessoas viam a Cristo. Que geração nós seremos? O diabo, irmãos, ele quer que a gente pense que não há problema, que está bom, os nossos carros são confortáveis, nossas televisões são de plástico, nós temos telefones touchscreen, nós temos laptops, data show, está bom demais, até câmera para nos gravar. Isso é suficiente, é isso que ele quer que nós pensemos, que a nossa vida se resume a isso. Sentarmos na frente da televisão e, como bois caminhando para o matadouro, morrermos ali, gordos, engordurados, apáticos, silenciosos. Acorda, igreja, desperta, povo, grita para nos prender. Mas se nos dobrarmos diante do grande valente, que é mais poderoso do que ele, venceremos a batalha, porque ele já venceu naquela cruz por nós. Por que é tão difícil de evangelizar as pessoas em nossos dias? Porque o diabo não quer que ninguém creia em Deus e seu Filho. Ele cega os homens do entendimento. Nada de novo aparece aqui para nós com respeito à descrença. O diabo sempre dominou a grande maioria das vidas da humanidade, sempre foi assim. E saiba que você que está aqui nessa noite, ao rejeitar essa pregação, ao rejeitar esse evangelho, está sendo conduzido por ele do mesmo jeito. Desculpe a dureza de falar, mas eu tenho que te avisar disso. Sair daqui como se nada estivesse acontecendo, eu tenho certeza que não é Deus que está conduzindo a sua vida. As pessoas cultas do primeiro século ridicularizavam a mensagem da cruz. Basta ler 1 Coríntios. Os gregos falavam: que loucura é isso? Lá em Atos 17, que loucura essa pregação de Paulo. Ridicularizavam a mensagem da cruz como ridicularizam hoje. Esse negócio de
Jesus Cristo, igreja, evangelho, crente, coisa ridícula. Sempre foi assim. Se acham superiores, se acham melhores. Quem vocês acham que está cegando o entendimento deles? Eles pela cultura, que são bons doutores. Porque são informados, tem muita informação, pastor. Conversa, meu amado. Conversa para pode dormir. Lorota, como diz o Edson, guerre, só conversa. O problema é mais embaixo, é mais profundo. É o diabo que está cegando os entendimentos deles. Por isso que não adianta estratégiazinha, cheia de mirabolantes, para tentar alcançar as pessoas, se nossos joelhos não estiverem dobrados diante do Senhor da igreja, se nossos joelhos não estiverem dobrados diante do Senhor Jesus, e orando para Deus libertar esses corações, e orando para Jesus Cristo desvendar essas mentes, não vai haver conversão nos nossos dias. Não é só abrir a boca, não. A gente tem que orar para esse povo. Mas não, pastor, estou muito cansado na quarta-feira. Estou muito cansado para acordar cedo e vir na escola dominical. Eu estou muito cansado para vir no culto. A morte de Jesus na cruz, irmãos, é o triunfo dos cristãos. Nossas vidas foram salvas às mãos do grande inimigo. Foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. E nós precisamos anunciar isso aos homens, porque eles estão escravos de si mesmos. E muitas vezes nem percebem. Você já viu animais em zoológico? Ficam dentro da gaiola. Lobos, são aqueles que nascem dentro das gaiolas. Nunca vi no mundo além daquilo ali. Para eles aquilo é normal. Assim é o homem no pecado. Assim é o homem escravo do diabo. Ele acha que aquele mundinho dele é bom demais. Afinal de contas, eu ganho meu dinheirinho para ter meu rancho, para ir em Rifânia, tomar minha cervejinha, comer minha carne. Para que eu quero mais do que isso? O cara está escravo dele mesmo. Ele nunca conseguiu enxergar nada além dele. Quem você acha que pode liberar e libertar uma mente dessa, meu amado? Quem você acha? Eu e você, com a nossa astúcia? A hora que eu for mais intrépido, ele vem. Conversa. Você não colocar o seu joelho no chão e orar para essa pessoa para Deus libertar o coração dele. Quem domina ele é o diabo. Como marionete, ele faz o que ele quer, vai para onde ele quer. E nós, como bois mudos e gordos, ficamos calados e não fazemos nada, ainda criticamos o indivíduo. É um fanfarrão mesmo, só gosta de festa, só gosta de bagunça. Isso aí não quer nada com nada, não. Não vou nem perder meu tempo. Quem você acha que você está servindo pensar desse jeito? Deus? Precisamos agir com urgência na igreja. Está na hora. Não dá para nós ficarmos nessa inércia como nós estamos. Não dá para a gente levar a vida diante de Deus relaxada como a gente levava. Está na hora da gente acordar. Desperta, povo. Porque o nosso inimigo não dorme. Mas Jesus Cristo morreu naquela cruz. E hoje a Páscoa nos lembra que Ele morreu por nós para vencer o valente. E a vitória está na cruz. O triunfo está na cruz. Acorda, igreja. O que está preparado para nós é muito mais do que nós pensamos e do que nós agimos. Acorda, igreja. Desperta os seus irmãos desse sono apático que nós vivemos. Pega na mão dos seus irmãos. Peguemos nas mãos dos outros e vamos mudar a nossa geração. Vamos evangelizar.
nós ainda somos livres para fazer tal. Acorda, meu querido, você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Cristo, acorda, não se iluda. Se você não serve a Cristo, se você não tem compromisso com Cristo, a quem você acha que você serve para esse mundo? Quem você acha que domina a sua vida? Você mesmo. Lembra do animalzinho enjaulado que nunca saiu daquele mundinho? Você acha que você serve a Deus sem compromisso com nada? Acorda. Você não serve a Deus, então você já sabe a quem você serve. Quem domina o seu coração, quem controla as suas ações. Basta ver a sua vida. Deus, vem sobre nós, Deus, vem com teu som, vem com teu vento, e passa sobre nossos corações, Deus. Desperta essa igreja, Deus, incendeia os nossos corações, Deus, aquece as chamas dos nossos corações, desperta aquelas almas que estão apáticas e dormindo diante das circunstâncias da vida. Deus, vem na nossa geração, Deus. Vem na nossa geração, Senhor. Derrama a tua graça, Deus. Livra-nos da mão do inimigo, Deus. Tira-nos da escravidão. Tira-nos da prisão. Desperta a tua igreja, ó Deus. Para que não vivamos essa vida simplista e apática, Deus. De acordar cedo na segunda e custar esperar a sexta-feira para acabar a semaninha, para a gente ter mais um culto religioso no domingo e começar de novo a segunda, e entra segunda e sai segunda, e entra mês e sai mês, e entra ano e sai ano, nós continuamos da mesma forma. Desperta teu povo, meu Deus, dá sentido para a nossa existência, Senhor. Dá inquietação. Quanta gente, Deus, morreu hoje e nós ficamos preocupados em dormir à tarde, em descansar para levantarmos amanhã e continuar a vida. Quanta gente vai chegar amanhã nos nossos trabalhos infelizes, sem sentido, vai entrar e vai sair das nossas vidas, e nós, como os bois gordos, apáticos, mudos, nada iremos falar, meu Deus. Até quando vai ser assim, Senhor? Até quando essa igreja inerte, que é a igreja brasileira, Deus, que acha que está no mundo já evangelizado, está no país já evangelizado, fica calada, sem fazer nada, uns acadêmicos medíocres, como nós somos, preguiçosos para estudar, desorganizados, não fazemos nada para melhorar o dia do nosso próximo, uns empresários egoístas, uns políticos ladrões, corruptos, mentirosos, uns jovens pervertidos, preocupados com os seus prazeres, com as suas vidas sexuais, com os seus divertimentos pecaminosos, lidam com a vida como se fosse nada, lixo. Até quando a igreja do Senhor vai ficar calada diante desse cenário
Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós. Mantenha os meus olhos abertos, Deus, para que eu ainda veja a mudança da igreja do Senhor, Deus. Para que não tenha sido em vão. Os meus sonhos abandonados para te servir, Deus. Mantenha os meus olhos abertos e a chama do meu coração acesa, para que eu ainda veja a tua igreja mudar por causa da tua palavra, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.